Donald Trump quer trazer de volta a Lava Jato, só que a moda estadunidense. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos reativou a sua política anticorrupção global. É o mesmo modelo que multou empresas brasileiras e abriu caminho para a Operação de Curitiba. Naquele tempo, o Ministério Público Federal atuava de mãos dadas com autoridades estrangeiras, sem autorização formal, sem transparência e sem qualquer controle institucional. A Vaza Jato e a spoofing revelaram tudo: conversas secretas, estratégias políticas e um projeto de poder. Agora, com Trump no comando, os Estados Unidos reabrem esse mesmo manual e, ao fazerem isso, recolocam o Brasil no espelho de uma história que ainda não terminou. A Lava Jato pode ter acabado, mas o legado dela, de abusos, ambição e impunidade, continua a produzir consequências. O novo capítulo dessa história está começando. Terça-feira, 4 de novembro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Notícia com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o professor Fábio Sais Silva, ele é professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma e também pesquisador em temas de justiça, de segurança pública e de crise democrática. Fábio, professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Obrigado, Gabi, o prazer é meu. Professor, eu quero começar trazendo esse seu artigo no Intercept, cujo título é Trump reabre Lava Jato nos Estados Unidos e o tiro pode acertar o Dallagnol no Brasil. Antes da gente entrar em como os setores da extrema-direita estavam se apropriando dessa história, eu queria que você explicasse de onde surgiu essa carta, né, que foi do Ed Martin, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, enviado para uma outra pessoa que também esteve no DOJ. Como é que foi essa carta e o que ela significa? É um acerto de contas interno? Vamos partir daí. Exatamente, Gabi. Eu até escrevi esse artigo um pouco para trazer alguns fatos, né? E também fazer algumas provocações aí a esses agentes da extrema-direita que estavam celebrando muito aí essa carta, né? Essa é uma carta que foi enviada por esse Ed Martin e é importante saber quem é o Ed Martin, né? Ed Martin foi nomeado para o Departamento de Justiça pelo Donald Trump, mas antes disso ele tinha servido como advogado, né, daquelas pessoas que foram acusadas no 6 de janeiro, né? Então ele tem uma proximidade muito grande com o Trump e todo esse setor aí do MAGA, né? E o Andrew Weissmann, que é o destinatário da carta, foi alguém que atuou no Departamento de Justiça e que foi responsável ali pela costura do acordo Odebrecht, além de algumas outras coisas relacionadas a esse caso, tá? Mas o Andrew Martin também, né, é um personagem que atuou naquela força-tarefa do Miller que investigou uma possível interferência russa na primeira eleição do Donald Trump, né? E sempre que ele pode, ele expressa um desdém por essa figura aí do Weissmann, né? Então já deu diversas declarações que o Weissmann devia ser investigado por utilizar a legislação para poder prejudicá-lo. Então eu vejo isso realmente como esse acerto de contas aí, muito interno aos Estados Unidos, entre o atual governo e alguns personagens aí que esse governo vê com hostilidade, como é o caso desse Weissmann. E aí, pegando justamente esse movimento que aconteceu da extrema-direita tentar, vamos dizer assim, fazer um barulho com isso, né? Empolgou os setores da extrema-direita para dizer, olha, a Lava Jato está sendo reaberta nos Estados Unidos e pode recolocar o presidente Lula na prisão. Como é que foi esse movimento e como que eles estavam também se apropriando desse debate? Em que sentido eles estavam colocando essa discussão nas manchetes de novo e também nesses grupos da extrema-direita, né, WhatsApp, Telegram? Eu acho que a melhor forma da gente entender isso, Gabi, é pensar nesse contexto que nós estamos vivendo, né, nessa data aí onde a gente está tendo essa conversa, que todo aquele movimento que foi feito para
colocar os Estados Unidos e a administração Trump contra o Brasil, vem mostrando aí sinais, né, de que está se esvaindo, né, de que pode haver, ou pelo menos há uma possibilidade de que o presidente Lula e o presidente Trump consigam aí fazer um arranjo, encontrar alguma zona de acomodação, né, entre eles e, portanto, entre Brasil e Estados Unidos. E aí tudo aquilo que se fez para tentar usar o poder do Departamento de Estado americano contra os tribunais aí no Brasil pode ir por água abaixo. Então há uma tentativa de se colocar, né, pelo menos nesse plano narrativo, essa ideia de um antagonismo permanente e crescente, como se a administração Trump estivesse ainda escalando contra o Brasil e contra o presidente Lula ao adotar esse tipo de medida, né? Mas, como eu disse, isso tem nada a ver com o caso brasileiro, é uma questão essencialmente doméstica dos Estados Unidos, né? E acho que entra muito nesse registro da desinformação aí que a gente acompanha, né? Quer dizer, tem que se criar um factoide, a cada 72 horas você tem que criar um factoide de que vai acontecer alguma coisa nas próximas 72 horas, né? Que vai detonar aí, enfim, algum tipo de intervenção mais radical na democracia brasileira para poder retirar o Lula do poder, colocá-lo na cadeia, tornar o Bolsonaro elegível de novo. Enfim, a gente está acompanhando esse enredo aí, já vai para o quê? Quase 4 anos, né? Com certeza. E agora com esse agravante também, claro que a gente viu essa taxação atingindo diretamente o Brasil, também sanções contra o Brasil e figuras de diversas maneiras, mas mais especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, né? O coração do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você falasse um pouco, Fábio, pela sua experiência como pesquisador e também estudando a Lava Jato há tantos anos, sobre essa história de intervencionismo dos Estados Unidos. Porque a gente tem agora uma fase, já que a gente está falando de um momento atual, em que os Estados Unidos estão atacando diretamente países da América Latina, por meio de uma aproximação ali, principalmente na parte do Caribe, e agora também tem outros setores que estão sendo atingidos também, mas especificamente contra a Venezuela e a Colômbia com essa justificativa de narcotráfico, que é uma justificativa, na verdade, que é uma cortina de fumaça. Mas os Estados Unidos, enfim, não é de hoje que a gente fala sobre querer colocar a América Latina num lugar de quintal, né? De uma posição subserviente mesmo, e como isso se relaciona com a Lava Jato. A Lava Jato entra nessa história também. Então, é um cenário que a gente pode colocar nos dias de hoje, mas que tem esse agravante do Donald Trump, que, claro, tem um intervencionismo que é muito mais, talvez, descarado, muito mais agressivo contra países em que ele quer falar mais alto para depois negociar. Olha, Gabi, ao longo do século XX, os Estados Unidos exerceu esse imperialismo, né, de uma forma bastante sutil. Dois professores que eu gosto muito, que são o Yves Desailly e o Bryant Garth, que estudam globalização, eles dizem que os Estados Unidos foi, nesse período, um império não imperial, né? Ou seja, tinha pretensões imperiais, tinha pretensões de orientar os destinos do mundo, né? Mas fazia isso não por ocupação física, necessariamente por presença militar, mas sim por uma influência, e uma influência sobretudo no plano institucional, né? Ou seja, indicando caminhos, modelos para que outros países também adotassem, de tal modo em que, né, eles ficassem um pouco ali sob a órbita de influência dos Estados Unidos. Então, o FCPA, né, que é uma legislação anticorrupção que foi adotada pelos Estados Unidos e que depois inspirou também algumas convenções, a Convenção da OCDE contra a corrupção, é parte disso, né? E é o que, de certa forma, impulsionou diversos países, inclusive o Brasil também, a adotar legislações internas, se comprometendo, né, a combater suborno em transações internacionais, que resultou um pouco na Lava Jato, né? Então eu acho que a história do século XX é essa história dos Estados Unidos tentando influenciar, né, exportar os seus modelos de governança para outros países. Agora, a história do século XXI pode ser um pouco diferente, né? Pode ser um pouco mais marcada
por esse uso, né, do hard power, do poder militar, né, do poder financeiro dos Estados Unidos, de uma forma bastante mais explícita. E aí, no caso da América Latina, tem essa questão de segurança, né, que está associada a tráfico de drogas, mas também à migração, mas também tem uma questão relacionada à influência, né, de outras potências como China, Rússia, que, por exemplo, são muito presentes ali na Venezuela, né, e que, enfim, vinham desempenhando aí um papel de aproximação em relação a diversos países da América Latina e são, especialmente a China, é vista como uma grande ameaça pelos Estados Unidos. Professor, acho muito importante a gente entrar, nesse histórico para olhar para os dias atuais, porque tem uma falta de responsabilização, um sentimento disso, com esses cúmplices da Lava Jato aqui no Brasil. Então, olhando para algumas figuras que são mais emblemáticas, tipo o Deltan Dallagnol, ele até teve o mandato dele como deputado federal cassado por conta da lei da ficha limpa, envolvendo o caso uma investigação da Lava Jato. O Moro continua nessa figura, né, o ex-juiz nessa figura de senador e até em alguma medida consegue se colocar em algumas discussões, algumas pautas que ele enxerga que pode capitanear em cima desse debate. Então, mais recentemente, a gente pode pensar aí na CPI do INSS, que é uma maneira deles colocar como opositor ao governo também, atacar o governo. Mas, de uma maneira geral, falta uma responsabilização. Eu já ouvi você falar, por exemplo, de uma espécie de comissão da verdade, em torno da Lava Jato. Como é que seria isso? E como é que você enxerga também, esses agentes que estão aí ainda atuantes na política de alguma maneira? O Deltan não na instituição, né, não no Congresso Nacional, mas continua falando na imprensa muitas vezes, enfim, nas redes sociais, falando como quase um porta-voz do bolsonarismo. O que me parece em relação à Lava Jato, Gabi, é que as instituições brasileiras e a própria imprensa, em grande medida, quiseram, depois, né, que ela alcançou aí o estágio que alcançou, jogar um pouco a sujeira para baixo do tapete, né, e esquecer, parece que esqueceram de tudo o que aconteceu, né, e pretendem deixar isso um pouco de lado, né. Eu acho que é importante a gente revisitar esse período da história e compreender algumas dinâmicas, né, não apenas essa dinâmica da politização do Ministério Público, do Judiciário, né, mas também, voltando ao assunto aqui, que é o motivo, foi o motivo inicial aqui da nossa conversa, como que certas elites locais se tornam cúmplices aí desses projetos, né, imperiais e de outros países, né, e portanto ajudam a minar a própria soberania. Eu acho que se a gente olhar um pouco para aquele período, a gente vai identificar isso, né. E também as razões, que não são, às vezes, razões muito elaboradas, são razões mais comezinhas. Então, quando a gente olha ali para os arquivos da Vaza Jato, da spoofing, o que a gente percebe é que essas pessoas tinham um grande deslumbramento ali com a possibilidade de circular em Washington, né, participar de reuniões com agentes do FBI ou do Departamento de Justiça, dar palestras fora, né. Eu acho que quando a gente entende esses mecanismos um pouco, um país como o Brasil se equipa melhor para proteger a sua própria soberania, que voltou a ser uma palavra importante nos dias atuais, né. E acho que já em algum momento eu já defendi muito que se devesse abrir processo de responsabilização, mas eu também depois me convenci um pouco que esses processos de responsabilização em si não vão necessariamente levar ao esclarecimento pleno da verdade, né? Dos fatos, de todos esses detalhes. Então, que talvez fosse melhor a gente apelar aí para um processo um pouco menos jurídico e de responsabilização e um pouco mais político e de esclarecimento, como outros países também fizeram em algumas ocasiões de transição, né? A África do Sul com a sua Comissão da Verdade ali. Acho que poderia ser um modelo interessante, mas eu falo isso também muito num propósito de provocar Uhum. uma reflexão. Eu sei que isso seria muito difícil de operacionalizar, né? Principalmente porque a vida segue, né? Depois da Lava Jato a gente enfrentou e enfrenta outros desafios aí também. Pois é, a gente pensa até nas instituições, e acho que a gente vai entrar mais especificamente nisso, mas hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem um papel fundamental para a nossa democracia,
para conter esses arroubos autoritários, enfim, e realmente responsabilizar esses agentes da trama golpista, que ficou muito emblemático dia 8 de janeiro, mas a gente sabe que foi toda uma construção para que se chegasse até ali. Então, o STF voltou atrás, né? Fez ali um meia-culpa de alguma maneira, mas não como se esperaria, né? Tem um caminho para que o STF também assumisse uma maturidade para que conseguisse chegar a esse papel como que a gente acompanha hoje, que é quase que de um guardião da democracia, né? Levando adiante o julgamento contra o Bolsonaro e contra todos esses agentes. Mas no passado, isso de revisitar esse exercício histórico é muito importante, né, professor? Da gente não esquecer que, assim como a imprensa também, acho que é um meia-culpa que precisa ser feito o tempo inteiro, que a imprensa não fez, mas que permitiu que a Lava Jato, de fato, ganhasse corpo, né? E teve diversas decisões ali, não vou nem precisar citar tudo, mas teve o áudio da Dilma conversando com o Lula, teve decisões que, por exemplo, impediu o presidente Lula de ir a velório de familiar, né, do irmão. É muito grave. Acho que sim, e se a gente revisita também esse período da história, a gente também percebe, né, que houve críticas ao STF, assim como houve críticas à imprensa, mas tem uma diferença entre aquelas críticas e aquilo que se colocou depois, né? Totalmente. Jamais, por exemplo, figuras como eu, que foram críticas ali à Lava Jato, disseram que o STF tinha que ser fechado, Isso. que ministro tinha que sofrer impeachment, né? Houve decisões ali flagrantemente ilegais de vários ministros. Então, agora é evidente que o STF acabou pagando um preço alto por isso, né? O ministro Fachin, por exemplo, que foi muito aliado da Lava Jato, né? E que toma aquela decisão ali de anular os processos por conta de questão de competência do Sérgio Moro, né? Ele depois passou a ser crucificado aí pelos bolsonaristas, né? Mas, na verdade, ele deu muita guarida à Lava Jato e ele toma aquela decisão, Gabi. É importante que a gente se recorde, para evitar justamente que se pudesse ter uma decisão sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro, né? Então ele anula de forma monocrática todo o processo contra o presidente Lula, para evitar que o Gilmar Mendes colocasse ali esse processo para deliberação, né? Ou seja, ele tentou proteger a Lava Jato até onde era possível, mas ainda assim, né, passou a ser associado aí ao comunismo, né, ser pintado aí pela extrema-direita como alguém que ajudou a colocar o Lula de volta no Planalto, né, mesmo não sendo essa precisamente a direção do comportamento dele. E tem processos relacionados até a Lava Jato que continuam correndo, né, professor? Essa mudança de turma até do Luiz Fux reabriu essa discussão sobre os processos da Lava Jato que ainda correm no Supremo. Mais recentemente, nesse mês também, a gente teve uma decisão do ministro Dias Toffoli que autorizou a Polícia Federal a fazer diligências ainda na 13ª Vara Federal de Curitiba, isso no âmbito de um inquérito específico, né? Sobre acusações feitas por um ex-deputado estadual a respeito da atuação do Sérgio Moro. Mas tudo isso ainda tá se desenhando, né? A história ainda está sendo feita em alguma medida. Você queria fazer um comentário, professor? Não, só para dizer que é por isso mesmo que eu acho que uma comissão da verdade seria mais interessante do que esses processos fragmentados, né? Alguns deles também, onde são tomadas algumas decisões que eu acho que são bastante problemáticas. Enfim, vai ser um caminho difícil aí para a gente reconstruir um entendimento de fato abrangente sobre o que aconteceu ali e sobre onde erros foram cometidos e que caminhos têm que ser adotados para corrigi-los. Com certeza, professor, com certeza. E falando especificamente do papel da imprensa nisso, né? Quando a gente coloca em perspectiva para o entendimento da população do que foi a Lava Jato, eu acho que isso não está pacificado de forma alguma, está muito longe disso ainda. E tem uma coisa interessante que eu acompanhei a entrevista que você deu junto com a Natália Viana, da Agência Pública. São nossos colegas aqui também, mas para o podcast deles, o Pauta Pública.
E a Andrea Dipp, até nossa colunista aqui no ICL Notícias também, que fez essa entrevista. Ela fez um questionamento ali muito interessante e eu queria resgatar aqui para a nossa conversa também, que é a nossa... Como conciliar a necessidade da cooperação internacional e investigações. A gente está falando aqui sobre soberania nacional. Eu acho que nunca a gente falou tanto em soberania nacional, colocando nos moldes que a gente está conversando hoje a respeito disso e resgatando quase que no nosso dia a dia, desde que fomos alvo da taxação dos Estados Unidos, né, com Donald Trump. Mas como que se coloca isso numa eventual necessidade de uma investigação, preservando a nossa soberania nacional? Eu achei genial esse questionamento, essa colocação da Andrea, porque como que são preparados os nossos agentes para lidar com essas situações? Me parece que não há um preparo mesmo. A Natália Viana também fez essa observação e achei muito pertinente, né? Você elogiou aí a pública, né? A Natália, a André, eu também vou ecoar aqui os seus elogios e vou recomendar que as pessoas escutem esse podcast que foi lançado, chama Confidencial, né? Onde elas fazem algumas apurações ali sobre essa hipótese, né, de que a Lava Jato teria sido, na verdade, uma criação do FBI, né? Que é um argumento muito recorrente e que eu acho que não dá para a gente excluir totalmente, mas enfim, acho que ainda precisa ser avaliado com mais critério. E até aproveitando aqui a sua audiência, eu vou dar uma resposta que também reproduz um pouco do que eu falei ali para elas nesse podcast, agora Pauta Pública, né? Que esses dias eu estava assistindo uma palestra de um diplomata americano que foi um embaixador muito importante naquele contexto da guerra contra o Iraque. E ele contou incidentalmente uma história de que havia reuniões no Departamento de Estado, onde ali a alta direção do departamento trazia, né, todos os embaixadores dos Estados Unidos para diversos países, né? E aí a maior autoridade lá da sala falava assim, olha, queria que você se apresentasse, falasse o seu nome e o seu país. Aí o sujeito ia lá e falava, não, meu nome é John, meu país é o Brasil, o outro, meu nome é Andrew, meu país é a Sérvia, né? Aí quando chegava no final, ele falava assim, tá todo mundo demitido aqui, porque vocês erraram uma questão básica, o país de vocês é os Estados Unidos. Vocês servem, né, momentaneamente nesses países, vocês vão ter interações lá, vocês podem se apaixonar pela cultura, pelas pessoas, pela história desses países, né, mas vocês não podem se esquecer que o papel de vocês lá é defender os interesses dos Estados Unidos. Então me parece assim que no establishment, né, de relações exteriores americanas, essa condição tá muito claro para todo mundo, né? O papel de um servidor público, né, bancado pelo contribuinte americano e a cargo de fazer esse tipo de relação é defender os interesses americanos. Eu acho que realmente o que o trabalho de investigação da Natália ali mostra é que no Brasil não existe essa consciência. E as pessoas se iludem, né, ou se empolgam muito facilmente com a participação nessas reuniões, essas palestras, como eu dizia. Te ouvi falando sobre essa questão do intervencionismo nos Estados Unidos e a gente até fez aqui uma retomada, uma lembrança histórica dessa atuação, principalmente olhando a América Latina, os Estados Unidos olhando a América Latina como uma espécie de quintal. E colocando a Lava Jato nessa história, de como você faz a ponderação, e eu achei interessante isso, de que é importante, mas apostar todas as fichas nessa ideia poderia colocar de fora, né? Tem o risco de colocar de fora os agentes que estão envolvidos aqui no Brasil. E claro que a gente pensa simbolicamente nos principais, o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro também, que, aliás, ainda ocupam, como a gente conversou, papéis de destaque na nossa política brasileira, podendo até na comunicação, né, com as suas bases, continuam atuando e justamente de não ter nenhuma medida de responsabilização ou algum tipo de reforma nessas instituições todas que participaram desse processo. Então, construir mais resiliência
nesse exercício, né? Que a soberania brasileira é um exercício. Até essa história que você conta é quase que uma espécie de exercício também de conseguir enxergar esse papel. Exato, e essa dimensão que você coloca de reformas institucionais, né, quer dizer, talvez precise modernizar os treinamentos desses agentes, né, da Polícia Federal ou da BIM, né, que participam dessas investigações e também ter essa reflexão na magistratura, no Ministério Público, né? Acho que essa falta de responsabilização ou de qualquer processo para apuração do que aconteceu na Lava Jato, né, acabou nos colocando nessa situação em que a gente acaba não tendo sido capaz de promover reformas nessas instituições para evitar a repetição do que aconteceu. E também acho, né, que essa ideia de que tudo foi uma conspiração dos Estados Unidos contra o Brasil exonera esses atores e essas instituições e impede essa discussão. Por isso que eu sempre, né, e aqui eu divirjo de muita gente aí do campo mais progressista, né, que gosta muito de denunciar o imperialismo americano. Quer dizer, eu não, obviamente que não nego que exista esse imperialismo, mas eu acho que não há imperialismo que sobreviva sem a cooperação das elites locais, né? É, aliás, eu te pergunto se a gente está nesse caminho, porque a Lava Jato, enfim, isso é muito óbvio, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito, fortaleceu a extrema-direita, né? Fortaleceu, pariu o bolsonarismo em alguma medida. Então, é, por um período, a gente teve uma hegemonia dessas forças aqui no Brasil nesses 4 anos de governo Bolsonaro, principalmente, e agora a gente tem novamente restabelecida a democracia, um processo todo, tanto que, né, teve primeiro essa união das forças democráticas do país para que Lula conseguisse ser eleito e com dificuldade até para conseguir ter algum nível de popularidade, que é o estágio que a gente está conversando agora. Então, a gente está nesse processo, ainda falta muito, ou a gente não está nem perto disso, pensando nessa força que ainda existe por parte do bolsonarismo, mesmo muito enfraquecido, mesmo com a condenação do Bolsonaro, mesmo com a inelegibilidade, ainda assim a gente tem uma parcela da população, que a gente sempre fala em torno de 30%, quando respondem pesquisas, tem aquela parcela que apoia o Bolsonaro acima de tudo, não importa o que aconteça. Então, pensando ainda nessa parcela, ainda é muito grande, né? A gente sempre teve no Brasil uma parcela de eleitores, né, e da sociedade que encampava valores um pouco mais autoritários. Eu acho que o que a Lava Jato e depois o bolsonarismo fizeram ou permitiram foi que esses setores se organizassem, né, estivessem mais galvanizados e adquirissem maior expressão. E a politização do combate à corrupção foi um problema nisso, né, porque é, é, a corrupção dá uma arma retórica importante. Ninguém é a favor da corrupção, né? Todo mundo compreende que a corrupção é um mal e que precisa ser combatido. Agora, Perfeito. há um questionamento sobre os meios pelos quais se faz isso, né? E os efeitos não só para a economia, como também para a política, né? Agora, eu acho, Gabi, que em relação a essa questão da politização da corrupção, a gente tem conseguido dar alguns passos relevantes, né? Com São certeza. insuficientes ainda, mas são relevantes. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o trabalho que tem sido feito pela CGU no Brasil, aí em parceria com a Polícia Federal, né, enfim, revelando alguns esquemas criminosos, né, e a relação entre o crime organizado, os mercados formais e a política, né, isso vai mostrando para a população que a corrupção não é um problema da esquerda ou do PT, né, mas ela realmente está muito presente né, tem uma incidência muito grande em vários domínios da nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, também essa população vai percebendo que a extrema-direita, essa mesma que bradava ser contra a corrupção, é, não hesita em adotar algumas posturas que, na verdade, são consentâneas com a corrupção. A gente está falando aqui, por exemplo, de PEC da blindagem, a gente está falando aqui né, dessa crítica que foi feita a tentativas do governo de melhorar o monitoramento de fluxos financeiros por fintechs, que depois se mostrou, né, muito instrumental ao crime organizado, ao PCC.
Então eu arriscaria dizer que o governo Lula pode chegar a esse final, né, com um discurso importante também sobre o combate à corrupção e desmascarando, né, essa ilusão que se criou de que a extrema-direita é contra a corrupção, está disposta a combater e a corrupção é um mal da esquerda. Quero muito agradecer aqui a sua presença, professor. Até daria muito pano para manga ainda essa discussão, dá 1 hora de programa. Quero muito agradecer aqui, é sempre um prazer conversar contigo. Que agradeço, Gabi, deixo aqui um abraço para você e aí para toda a turma do ICL. Um grande abraço, professor, e até uma próxima oportunidade também. Na sequência, tem o Rolê ICL. Você pode ouvir Em Detalhes também em qualquer momento do seu dia. Pelas plataformas de áudio, a gente tem episódio novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Fala, turma, eu tô um tempão esperando para gravar esse vídeo, porque esse ano eu escrevi o livro que mais me realizou. O livro que eu gostaria de deixar como legado, como provocação filosófica. O livro que eu escrevi até hoje que vai mais profundo nessas questões existenciais que tanto me instigam, eu tenho certeza, instigam todo mundo. Um livro que mergulha em todos esses mistérios e também coisas fascinantes da inteligência artificial e traz conceitos de filosofia, de física, de matemática e assuntos que a gente está sempre se perguntando, discutindo, debatendo, mas de uma forma completamente inovadora. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão ser os mesmos depois da leitura desse livro. Ele se chama É Só um Jogo e tem um subtítulo: E se nada disso for real? O lançamento desse livro vai ser online no dia 9 de novembro, um domingo às 8 horas da noite. E eu vou bater um papo com vocês sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo da inteligência artificial, coisas assustadoras que vocês vão ficar assim impressionados. Eu vou ter acabado de voltar da China de uma viagem para visitar as empresas de maior tecnologia de lá, então vou trazer vários assuntos super frescos assim, as coisas mais recentes que tem. E além disso, vocês vão poder comprar o livro autografado e por um preço super especial. Não dá para perder esse encontro.